Vamos retomar agora nosso segundo painel do dia. Agora a gente vai debater o chamado custo da política. Por isso, para esse tema, convidamos ao palco o deputado federal Vicente Cândido, que é o relator da reforma política na Câmara dos Deputados. O desembargador Carlos Eduardo Caldoro Padim. E André Lemos Jorge, advogado e ex-juiz do Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo. Esse primeiro debate é a questão do custo da política. Eu vou começar com o deputado Vicente Cândido, sobre essa questão que se coloca muito do financiamento das campanhas. Público, privado, a gente tinha até recentemente um financiamento que era, inclusive, das empresas, e que esse financiamento, esse modelo, caiu recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, e nessa eleição a gente já teve a primeira experiência nesse sentido. Como resolver essa questão que é tão importante do custo da política e do custo de uma eleição diante do que a gente está vendo também, diante dessa situação política, dessa crise política, como se preparar para a eleição de 2018 para as próximas? Eu acho que esse debate aqui que a gente está fazendo, deputado, é muito também para futuras eleições, ou seja, um modelo mais amplo de reforma política. Tem aí algum defeito? Bom dia, Camarote, bom dia, desembargador Padim, André, prazer reencontrá-lo aqui. Bom dia a todos os dirigentes da Fiesp, parabenizo a iniciativa, Paulo Scaff, por essa iniciativa. Pelo que eu sei, deve ser a primeira vez que a Fiesp, uma entidade empresarial, pauta esse tema, né, e bem pautado o dia inteiro, com várias visões. Isso, por um lado, é bom, nos deixa muito contente, e, por outro lado, também é uma denúncia de que a sociedade ainda não abraçou, né, a importância da reforma política para a saúde da política, né, de uma boa reforma política para a saúde da política. Registro aqui a presença do Marcelo Castro, que tem nos ajudado muito na comissão, é um expert no assunto. Numa questão ainda preambular, Camarote, eu estenderia o custo da política para o custo da democracia, o quanto a democracia custa para o país. Nós temos aí, hoje, a Câmara Federal custa por ano por volta de 6 bilhões de reais, o Senado quase 4, o Tribunal de Contas, que é um órgão do Poder Legislativo, mais 2 bilhões, nós temos as câmaras municipais pelo Brasil, que custa por volta de 9 a 10 bilhões de reais, ou seja, nós já vamos aí para uns 20 bilhões de reais com as assembleias legislativas, que é um dos custos da democracia. Depois, da política partidária em si, nós temos uma isenção tributária para os anos ímpar, nas propagandas partidárias, de uns 350 milhões de reais. Depois, nos anos eleitorais, as propagandas eleitorais, o rádio e televisão, custa para o Brasil mais uns 850 milhões de reais, ou seja, de rádio e televisão, a cada 2 anos a gente investe aí, aproximadamente 1,5 bilhão de reais, né? E tem a chamada campanha eleitoral. Esse é talvez o buraco mais fundo que a gente precisa aí mergulhar e entender, né? A última campanha nacional geral de 2014, a contabilidade do TSE, corrigido para hoje, 6 bilhões e 200 milhões de reais. A de 2012, as eleições de prefeitos e vereadores, 5 bilhões e meio na época, hoje corrigido daria uns 8 bilhões de reais. O registrado no TSE. E a última campanha, já sobre a regra, né, da decisão do Supremo, não podendo ter financiamento empresarial, de 2016, custou, pelos dados do TSE,
3 bilhões e 200 milhões de reais. Então, o que está colocado para nós como desafio, né, primeiro, é dar eficiência e eficácia para esse custo da democracia, né? O parlamento, que eu falei aqui em mais ou menos 20 bilhões de reais, o Parlamento Nacional, e segundo, né, fazer uma campanha, né, o mais enxuta e o mais, vamos dizer, isonômica possível, e o mais barata possível. O Brasil, nesse item, é mais uma jabuticaba, né? O sistema nosso e a campanha é uma das mais caras do planeta, né? Nominalmente, ela é mais cara do que a americana, inclusive. A campanha americana, a última, custou 7 bilhões de dólares, né? E no Brasil, por volta de 2 bilhões de dólares. Né? Então, nós deixamos aí o PIB, o alto PIB do mundo, com inveja nesse setor. Com a decisão do Supremo, em 2015, nós estamos espremidos, né, ao financiamento público com o privado, pessoas físicas. A campanha de 2016, já sob a égide da decisão do Supremo, ela teve 220 milhões arrecadados de pessoas físicas, 350 milhões, aliás, esqueci de falar do custo do fundo partidário, que também é 850 milhões por ano. Já há 2 anos nós temos esse valor para financiar os partidos. Então, a campanha de 2016, 220 milhões de pessoas físicas, 350 milhões do fundo partidário, o restante virou autofinanciamento, que a gente não sabe ainda decifrar muito, né, como esses quase 2 bilhões e meio adentraram nas campanhas partidárias em 2016. Então, qual é o nosso desafio? Baixar o custo de campanha radicalmente. Para baixar o custo de campanha radicalmente, nós temos que mudar o sistema de votação. O sistema de votação hoje é um modelo, né, ele é inumano, ele é esquisito, ele é tudo de ruim que a gente possa imaginar. Em 2016, nós tivemos 497 mil candidatos. Se pensar em financiamento público, já é inadministrável individualmente. Como é que você... Aqui 2 ministros, o nosso aqui advogado, que foi juiz aqui eleitoral, e o senador e o desembargador Padim, sabe qual a estrutura que tem hoje da Justiça Eleitoral para controlar todas essas contas. Então, 500 mil candidatos, é uma coisa impossível, né, de obter financiamento público e impossível de administrar. Na campanha nacional geral, nós temos por volta de 22 mil candidatos. Por isso que nós estamos propondo no relatório, né, para a transição 2018-2020, a lista pré-ordenada, que é a campanha mais barata, e não estamos inventando nada, o mundo, as grandes democracias já praticam isso, 72 nações praticam a lista pré-ordenada, ao invés de 70, 100 campanhas que um partido faria aqui para deputado federal em São Paulo, a gente faria uma campanha só, que seria na chapa, na lista. E, para frente, a partir de 2022, nós estamos propondo o modelo alemão. Aqui em São Paulo, 70 vagas para a federal, 35 seria eleito por distrito e 35 na lista pré-ordenada. O mundo está migrando para esse modelo. Inclusive, o Macron agora anunciou, na França, que é o modelo distrital puro, com a diferença que lá eles fazem 2 turnos, anunciou que deve migrar para o modelo alemão. Nós temos as 25 nações que praticam o modelo alemão, que é o distrital puro, que você dá o voto por eleitor, e também tem o voto partidário, no programa partidário, né, onde você trabalha mais a proporcionalidade e você quebra, né, o bipartidarismo que o distrital puro acaba induzindo. É isso? Com isso, a gente vai conseguir fazer uma campanha, faria uma campanha mais ou menos com 20% dos custos das atuais campanhas. E aí sim seria mais viável, mais factível colocar isso no financiamento público. Para isso, e nas nossas projeções, no primeiro relatório que eu apresentei na comissão, a gente estaria propondo um fundo público de 2 bilhões e 200 milhões, e mais a doação de pessoas físicas, que eu creio que, numa eleição geral, poderia arrecadar aí de 600 a 1 bilhão de reais. Teria uma campanha de aproximadamente 3 bilhões de reais no Brasil, que, comparado com o PIB, com as nações, né, que têm característica parecida com o Brasil, estaria dentro do razoável e suportaria o financiamento público para isso. Esse é o desafio nosso,
né, para os próximos anos, né, de fazer esse debate bem feito, de mostrar que a democracia custa, não precisa custar tanto como está custando hoje, acho que tem muita ineficiência aí nos gastos, mas no tocante a financiamento partidário e financiamento de campanha, eu creio que por volta de 3 bilhões de reais, dentro desse parâmetro, está dentro de um padrão internacional razoável, né, de uma campanha regrada, austera e isonômica. Obrigado, deputado Vicente Cândido. E, diante da colocação do deputado Vicente Cândido, eu pergunto ao desembargador Padinha essa questão: é possível e como seria possível baratear o custo da política e do financiamento das campanhas, e as campanhas em si, né? Bem, muito bom dia a todos. Eu queria cumprimentar o Camarote, os meus companheiros aqui de painel, o deputado Vicente Cândido, o doutor André Lemos Jorge, que foi meu colega no TRE. Fico feliz aqui também ver na plateia o meu colega Ricardo Alibe, corregedor e vice-presidente do Maranhão. Essas questões de construção técnica de algo que é necessário. Nos painéis que nos antecederam, se deixou claro que a política depende de político. Nós precisamos de político, né? Nós precisamos de gente que faça política, no sentido certo da palavra. E vimos também o aspecto da informação, quer dizer, como fazer política, como despertar voto, como despertar consciência das pessoas sem eu informar. Então, tem o problema da campanha, quer dizer, é necessário dimensionar a questão da campanha com esse aspecto de permissão de gastos, né? Isso passa pelo que o deputado Vicente Cândido, aqui eu quero cumprimentar, porque eu li o projeto de reforma política que está encaminhado, que está em debate na Câmara, um resumo bastante profundo daquilo que o Brasil precisa dentro eu vejo numa agenda proativa, né? Nós precisamos caminhar rapidamente com esses problemas que estão nos atrapalhando para que a evolução econômica possa despertar algo melhor em toda a população. Quer dizer, como despertar o interesse da população nos políticos. E o Brasil também precisa demonstrar que caminha em rumos de garantir emprego, de garantir renda, garantir a distribuição da renda, garantir o acesso aos bens públicos. Isso é que também engaja as pessoas nesse sentido. E também, voltando para a pergunta, quer dizer, se o sistema de voto é regional ou é numa região menor, numa região maior, eu tenho uma necessidade de informação maior ou menor. Então, o custo é mais elevado. Nós podemos, né, permitir doação física ilimitada, podemos permitir o uso de fundo, também com uma distribuição equânime entre os partidos. Agora, algumas opções levam a algumas situações, por exemplo, voto distrital puro. Nós vamos, então, regionalizar a discussão política. Essa é uma crítica que se faz ao voto distrital puro. Quer dizer, se o candidato é daquele distrito, a visão que se projeta é restrita à região daquele distrito. Claro que essa campanha vai custar menos. A lista pré-ordenada, quer dizer, a lista que o partido já faz pré-ordenada. Dizem os contrários que isso facilitaria a oligarquia partidária. Então, os grandes caciques é que ocupariam os lugares, né, os primeiros lugares na lista. Não é? Então, também teria uma outra forma de poder fazer com que o eleitor reordene a lista, endereçando o seu voto ao partido e ao candidato. Então, isso tudo vai refletir no custo. Agora, me parece que esse aspecto de nós, de um lado, permitimos doação física, porque a doação
de pessoa jurídica está proibida. E gerarmos um fundo partidário, um fundo para as eleições, é uma proposta que deve ser discutida, deve ser debatida. Não me parece que nós tenhamos eu tenho uma receita ideal por uma questão tão tormentosa como essa, dizendo, é melhor isso, é pior aquilo. Mas eu acho que nós temos que chegar a situações aceitáveis, não é? Em que isso permita uma discussão, permita uma informação do eleitor. Essa aqui é a grande preocupação. Quer dizer, como deixar alguém escolher? Eu não quero votar no Joaquim, eu não quero votar no Alberto. Não é? Então, a pessoa só vai votar com uma informação adequada. E aí passa por essas questões intermediárias. Acesso ao rádio, acesso à televisão, acesso à mídia, como abrir isso, como deixar franqueado isso. Nós vimos aqui a defesa da liberdade da propaganda política. É uma posição. O outro lado é concentrarmos bastante energia na coibição do abuso, no abuso político, abuso do poder econômico. Então, eu imagino que esses dois caminhos são aqueles que levariam a um resultado melhor. Se nós mudarmos o sistema de escolha dos candidatos, né, aliado a uma escolha também do modo como nós iríamos financiar essa campanha. Obrigado, desembargador Padim. De fato, é uma situação muito complexa, uma solução em relação a essa questão, principalmente nesse momento que a gente está vivendo do país, de uma grave crise política, gerada em parte também por essa questão do financiamento de campanhas, que a gente tem observado aí no país nesses últimos anos. E aí eu passo para o André Lemos Jorge, que é advogado e juiz do Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo, aprofundando essa questão colocada pelo desembargador Padim. Como é que o senhor avalia, nesse momento em que você tem no país um debate sobre financiamento público de campanha, no momento em que já caiu o financiamento privado de empresas, e também você tem uma parte de uma rejeição da população em estar financiando, porque fica difícil explicar e justificar nesse momento de crise política, até uma crise que vem da questão do próprio financiamento, como você colocar esse debate para a sociedade nesse momento, encontrar uma solução de um assunto extremamente complexo. Bom dia a todos. Quero agradecer a Fiesp, na pessoa do Dr. Paulo Scaff, e nos seus diretores, especialmente o Dr. Elcio Ronda, o Rafael, que me convidam sempre para debater essas questões. Quero cumprimentar o Camarote, presidente desse debate, meu corregedor, sempre amigo e orientador, desembargador Padim. Quero cumprimentar o deputado Vicente Cândido, governador Albano Franco, aqui conosco, o senador Ayrton Sandoval, que tem uma qualidade única e rara, que é ter nascido em Franca, deputado Vicente Cândido, o senador Ferraço e todos os que hoje vieram nos ouvir. Realmente, Camarote, essa é uma questão muito difícil, né? Nós temos discutido isso não só na justiça eleitoral, mas também no ambiente acadêmico. Eu, há algum tempo, vou à Espanha participar de um seminário que é promovido pela OCDE, né, que todos os empresários aqui bem conhecem, e o deputado Vicente Cândido tangenciou esse tema, que, na verdade, não é só um debate sobre o financiamento eleitoral, financiamento da campanha, mas, sobretudo, um debate sobre a captura da democracia, que é algo muito maior. Para os senhores terem uma exata noção, a OCDE trata essa questão como a captura, usa esse termo, a captura da democracia pelo poder econômico.
Entrando um pouco no tema, hoje eu vim mais comentar, criticar as propostas do deputado Vicente, que sempre muito democraticamente, educadamente. Isso tudo tem a ver com 2015. Nós fomos surpreendidos no TRE de São Paulo, em todos os tribunais e na Justiça Eleitoral, com a decisão do Supremo Tribunal Federal proibindo a doação de pessoas jurídicas de direito privado, as empresas, né? Quando a Constituição, na verdade, ela proíbe o abuso do poder econômico, e não, Camarote, a influência. Essa é a minha opinião, respeito às contrárias, claro. A empresa, a pessoa jurídica, os empresários, têm legítimos interesses em participar do debate público, em financiarem campanhas. E essa é uma opinião que eu sempre defendi, embora, obviamente, respeitando a decisão do Supremo, que logo depois foi chancelada pela Lei 13.165 do Congresso Nacional. Então, nós nos deparamos em 2016, me parece que desde a eleição do Fernando Collor, né, 1989, não havia essa restrição de doação, mas algo que veio crescendo. Se nós tomarmos todas as eleições, 94, 96, 98, esse é um debate que tem que ser colocado. O custo de uma campanha, por exemplo, de um deputado federal, ou de um deputado estadual, ou de um vereador numa grande cidade, cresceu de uma maneira exponencial. Nós temos lá, e a Justiça Eleitoral trabalha muito fortemente nessa questão, o Ministério Público também trabalha muito fortemente, e os setores de fiscalização trabalham, mas não é possível a gente coibir a criatividade de todas as candidaturas. Nós chegamos a ouvir, isso já é uma pimentada aqui no debate, Camarote, que algumas campanhas de deputados federais em São Paulo atingiram cifras, claro, isso tudo ninguém vai colocar no papel e ninguém vai ter essa transparência em dizer, mas campanhas que chegaram a 20 milhões de reais. E aí você vai à prestação de contas, agora com mais liberdade, desembargador Padilha, já com um pouco de licença poética para falar, as campanhas no papel tinham lá prestações de contas fictícias. Esse é o grande problema e o debate que tem que se colocar. Nós tínhamos prestações de contas de campanhas dizendo, olha, eu arrecadei 1 milhão, gastei 1 milhão, ou então arrecadei 600 mil, gastei 600 mil. Quando qualquer pessoa que conhece o custo do aluguel de uma Kombi, de uma liderança, de um município, para fazer a campanha das viagens, sabe que essa prestação é absolutamente fictícia. Nesse momento, nós temos o quê? Foi o nosso grande receio em 2016, algo que eu verbalizei na Folha de São Paulo, fui muito criticado pela magistratura. Eu dizia, e logo depois alguns colegas também se entusiasmaram, em dizer que o Caixa 2 iria crescer muito, ou seja, uma solução que veio para tentar diminuir. Olha, o Caixa 2, então agora não pode mais pessoa jurídica doar. O que nós tivemos e talvez tenhamos daqui em diante? Uma grande influência do crime organizado. Eu não tenho preparo para falar sobre outros estados, mas posso falar sobre o estado de São Paulo com a convicção de quem visitou, e até também a convite da Ciesp, da Fiesp, algumas vezes em palestras, e inúmeras palestras pelas OABs no interior, a influência do crime organizado. Ou seja, isso é custo, é dinheiro. Quem tem papel, quem pode fazer o Caixa 2? Isso foi muito debatido, continuará sendo debatido, deputado Vicente. Agora, respondendo, aliás, essa é uma pergunta que não tem resposta, Camarote. O mundo todo, conversava aqui com o Vicente, discute uma solução para o financiamento de campanha, não é o Brasil. Então, assim, não fiquemos nós ansiosos por encontrar uma solução pronta, definitiva, acabada e perfeita para o financiamento de campanha.
O mundo todo debate isso nesse momento. Vários países já foram ao financiamento exclusivamente público, voltaram ao privado. Outros tantos estão indo agora somente ao privado e, com certeza, regressarão ao público. Então, são fotografias. Eu não acredito numa solução eficiente para esse momento. Claro, essa pergunta feita é a que toca a todos nós. Será que um fundo público, né? Hoje o fundo, e é bom que se divida aqui, há um fundo já de quase R$1 bilhão que serve para financiar os partidos. Esse é o chamado fundo partidário. Todo partido tem, né? E aí, dentro dessa discussão, nós temos que colocar a cláusula de barreira. Será que partidos cartoriais, né, o ministro Gilmar Mendes sempre gosta de dizer, alguns partidos nem na junta comercial mereceriam registro. Será que um partido desse, que você olha no diretório, e isso eu lhe convido, Camarote, convido todos a entrarem nos estatutos, trocando o nome é quase idêntico. Todo mundo quer saúde, quer educação, quer isso, quer aquilo, mas o diretório é formado pelo pai, o pai é o presidente, o filho é secretário-geral, a esposa talvez seja tesoureira. Muitos diretórios são formados dessa maneira. E esses partidos têm direito ao fundo partidário. Então, alguns são empresas, diferentemente das empresas dos senhores, que têm que recolher encargos trabalhistas, tem de recolher os impostos, tem que ter sede, pagar aluguel. Isso não, isso o fundo partidário cuida de tudo. Muitos vivem há muitos anos com motorista, a própria casa onde moram são pagas com o dinheiro do fundo partidário. Isso é uma discussão, fundo partidário. A outra que me parece que é o tema de hoje, não sei se as duas são, eu, como já disse, eu vim mais para debater e palpitar nas propostas do deputado Vicente e da comissão, que trabalhou muito forte, eu sou testemunha disso nesse tempo, é o financiamento da campanha. O fundo que se coloca hoje para financiar é de 3 bilhões, deputado. Em torno de 3 bilhões de reais o fundo para o financiamento das campanhas eleitorais. Aí nós temos posições contrárias, a favor. Agora, nada disso pode ser avançado sem discutir o sistema de representação. Não adianta a comissão faz um belo trabalho, o Congresso aprova, e a gente continua com um sistema que não dialoga com o financiamento público. Por isso que a comissão trabalhou a modificação, não sei se para essa eleição ou para a próxima, se isso vai ser aprovado ou não, do distrital misto, mas, na verdade, eu acredito, pelas discussões que estão acontecendo no Congresso, vai passar o distritão. Por exemplo, Estado de São Paulo, os 70 mais votados serão os eleitos. E aí, sim, talvez o custo comece a cair. Porque o sujeito hoje, ele fala, olha, eu preciso... Cai a coligação, né, deputado? Então, vamos lá, eu tenho 70 vagas em São Paulo a deputado federal. Eu posso 1,5, dá 105 candidatos a deputado federal. Então, primeiro, um partido já tem que trazer o outro para poder lançar mais 35. Né? Então, já tem esse custo. Depois, eu tenho que lançar os 105 e financiar a campanha, talvez, dos 105. Isso tudo realmente encarece sobremaneira. Então, a discussão da coligação, se é possível ou não, a cláusula de barreira e também o distrital misto ou o distritão, enfim, daqui em diante serão as grandes... os grandes substratos para que a gente venha estabelecer o modo de financiamento de campanha. Obrigado, André. Essa questão que você colocou, eu uma vez estava conversando recentemente até com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, em relação a essa resistência em relação ao financiamento
público dessa criação desse fundo, e ele me trouxe exatamente essa argumentação que, para mim, era nova. Eu nunca tinha escutado essa questão do crime organizado entrando na política e com um poder de financiamento muito maior do que as estruturas políticas atuais, sem esse financiamento privado. Então, isso me acendeu a luz amarela, porque eu nunca tinha pensado desse ponto de vista, e ele estava citando aqui em São Paulo, que já havia o crime organizado, inclusive elegendo vereadores. Eu soube também, a gente viu aí essa crise em Manaus, no início do ano, e que já tem prefeitos sendo eleitos exatamente com esse tipo de financiamento do crime organizado. Então, isso mostra, viu, desembargador, como o assunto é complexo. Depois eu vou dar a primeira rodada aqui de perguntas que a gente já está recebendo, e aí eu já encaminho primeiro para o deputado Vicente Cândido. O seguinte: o que se viu nestas eleições foi a ineficácia do sistema de financiamento proposto em 2015, a mini-reforma eleitoral, que não estabeleceu teto para gastos próprios, por exemplo, essa questão do teto. Tá? Não seria mais eficaz estabelecer um teto máximo nominal para os recursos utilizados por candidatos? Em última instância, o modelo vigente não prejudicaria o próprio exercício da democracia? Bom, a reforma de 2015, que, aliás, tinha inicialmente o meu companheiro ali, Marcelo Castro, como relator, ele não conseguiu, não teve acordo para ele entregar o relatório. Quero registrar também a presença aqui do Carlos Meli, mineiro, está aqui nos prestigiando hoje, deputado federal, da Grande Franca também. Isso. Olha, fazer um reparo, Camarote. A reforma de 2015, nós fomos, no mínimo, deselegantes com a Justiça Eleitoral. Eu tenho pedido aqui desculpas, né, para a Justiça Eleitoral a todo momento. Nós encurtamos o tempo de campanha, de 90 dias para 45 dias, diminuímos o tempo de televisão, segundo turno, e decidimos que as registros de candidaturas é de 5 a 15 de agosto, em 10 dias. Né? Em 2016, 500 mil campanhas registradas, né, candidaturas registradas para a Justiça Eleitoral, responder durante a campanha. Isso é inumano. Você elege, você não sabe quem que você está elegendo, é insegurança jurídica para o partido, para o candidato, para a sociedade, para quem vota. Então, nós estamos mudando essa linha do tempo, combinado com a Justiça Eleitoral, colocando um sistema mais coerente, mais direto nesse processo. A medida aprovada e foi... Não, pode continuar. Foi algum... E foi um dos pontos de divergência com o relator ali, o deputado Marcelo Castro. A medida aprovada na PEC, em 2015, era para constitucionalizar o financiamento empresarial. Né? Isso ficou parado no Senado, não teve acordo, e depois, posteriormente, o Supremo decidiu contra o financiamento empresarial. Né? Diante desse fato, não tem outro caminho para nós a não ser instituir o financiamento público. Agora, o financiamento público ele é comum pelo mundo afora. Nós temos aí 2, 3 nações que trabalham só com financiamento privado. Estados Unidos, mas lá tem uma lei que permite financiamento público. É que, por um acordo político, os partidos e candidatos acabam não usando a lei, né, que permite o financiamento público. Ou todo mundo usa o público, ou todo mundo usa o privado, e lá eles optaram pelo privado. O Japão é um outro, né, tipo de nação que só usa o privado e é muito alto financiamento. No Japão, o candidato rico se elege, o candidato pobre só tem direito a votar. Então, não são bons exemplos para nós. No resto, tem mais umas 25 nações que têm um pouco de financiamento público, mas muito regrado, muito limitado. No grosso, no total, é o financiamento público misto. Né? E até nos Estados Unidos tem muito do misto também, porque tem aquelas arrecadações lá que nos deixam com inveja, né? Nas pré-campanhas, né, os candidatos fazendo arrecadação, que seria um modelo, né, que eu proponho aqui no nosso relatório, da gente estimular cada vez mais o financiamento privado para exercício da cidadania, para os partidos abrirem, né, as suas portas para a sociedade, para os militantes. Né. No relatório estou propondo, inclusive, né, que o partido aplique um dos institutos, ou prévias ou primárias, ou convenções, para organizar a lista, não só a lista de candidatos
proporcional, mas também para definir os candidatos majoritários, ou seja, seria ali uma injeção de democracia nos partidos políticos. Então, agora, o Brasil também é outra jabuticaba. Só tem o Brasil com 3 entes federados, estrutura de Estado caro, né, que vai depender de financiamento público, então nós vamos ter que ter muito cuidado com o que nós vamos fazer daqui para frente. Cresce uma onda, nesse momento, pelo Distritão, no Congresso Nacional, a priori, a princípio, só para 2018, mas nós temos medo que isso depois se alastre para os outros anos. O Distritão, por muito pouco candidato que você tem, seriam 500 campanhas diferentes para deputado federal. Aqui em São Paulo, seria 70 campanhas diferentes, mais as Assembleias Legislativas também, que acompanharia. Então, isso é inimaginável, quanto vai custar isso, em termos de campanha individual, e fica muito incompatível, o sistema atual, ou Distritão, fica muito incompatível com o financiamento público. Nós estamos aí numa situação muito delicada nos próximos dias, nós estamos em contagem regressiva para que a gente defina um modelo que seja um modelo saudável, que venha valorizar a democracia, valorizar os partidos políticos, né, discutir, debater e tomar uma decisão sobre um ponto anterior aqui que você colocou, sobre as campanhas, as candidaturas individuais, que eu acho uma negação da política, e do jeito que já se está negando a política no Brasil, isso vai ser mais um elemento forte para você continuar negando a política. Eu acho que nesse momento não cabe nenhuma outra aventura. O Distritão já é as candidaturas individuais, que você não tem partido, não tem programa partidário nenhum para respeitar. Hoje, no Congresso Nacional, na verdade, já é as campanhas individuais, as decisões são solitárias. Hoje nós temos um monte de general sem tropa, né? Não tem presidente de partido e líder de bancada, com exceção de umas 3 bancadas, 4 bancadas, que tem o centralismo, que fecha a questão, que você pode orientar o voto de bancada e a bancada acompanha, o PT, PCdoB, o PSOL, mais um outro partido que tem essa prática ainda democrática, e os partidos vão ter que caminhar para isso, porque não dá para trabalhar num Congresso Nacional com 500 entidades diferentes. Hoje, na verdade, qual é o impasse da campanha, qual é o impasse da reforma política hoje? Eu converso com o presidente, converso com o líder de bancada, não vale nada. Aí eu tenho que conversar um por um. Cada um tem uma reforma política na sua cabeça, cada um tem uma ideia, então é difícil a gente construir acordos sobre esses pontos importantes. E não é só, né, quais são os impasses hoje. É um modelo de votação, né, para a gente baixar o custo de campanha, e o financiamento público. Nós estamos... a dificuldade para definir o bolo, qual o tamanho desse financiamento público, a outra dificuldade é como dividir. Eu estou optando por não ser uma norma tão rígida, que vai dizer quanto vai para cada candidato, candidato a vereador, deputado estadual federal, mas também não pode ser uma norma tão aberta, onde o Congresso Nacional se sente desprotegido e o dirigente partidário vai fazer do dinheiro o que bem entender. Então, os 2 grandes impasses hoje, apesar do relatório ser mais amplo e abrangente, é definir o modelo de votação para 2018 e para as próximas eleições e definir o quanto custa esse dinheiro e como é que distribui esse dinheiro. Do resto, eu acredito que tem até posição de maioria. O meu relatório está propondo o fim de vices no Brasil, que custa por volta aproximadamente 500 milhões para o Brasil e não tem função. No custo da democracia, podia-se discutir aqui, inclusive, a eficiência e eficácia da remuneração de vereadores. Isso foi um desserviço que a ditadura militar fez de remunerar vereador. Nós temos a menor cidade do Brasil. Isso eu nem sonhei em pôr no relatório, porque se eu colocasse, possivelmente eu não sairia do Congresso Nacional. O Nelson Jobim, quando foi relator lá da revisão constitucional em 93, ele colocou no relatório cidades que têm até 10 mil habitantes, não remuneraram seus vereadores. Sitiaram ele lá um dia, o senador Albano Franco devia estar lá nesse dia, sitiaram lá o Nelson Jobim, e não deixar ele sair do Congresso Nacional. Mas eu acho que é um luxo do terceiro mundo você ter 57 mil vereadores em cidades pequenas, remunerado, né, em nome do custo da democracia. Acho que tudo isso, se a gente quiser realmente debater um Brasil justo, um Brasil democrático, um Brasil que você areja a participação política e que cada centavo que você gasta, você tenha a função social dele, nós vamos ter que, em algum momento, fazer esse debate bem feito. É pelo Congresso Nacional?
O meu partido gostaria que não fosse. A gente prega uma constituinte exclusiva que teria mais liberdade de fazer essas mudanças. Mudar a gente mesmo é muito difícil, é o que eu estou sentindo nesse momento no Congresso Nacional, como tantos outros, o deputado Marcelo Castro e todos os outros antecessores que tentaram relatar uma reforma política razoável, coerente, em linha com o mundo democrático, de esquerda ou de direita, teve as dificuldades que eu estou tendo nesse momento. Nós estamos diante do impasse que nós podemos chegar nas eleições de 2018 muito pior do que a que nós passamos em 2016. Ou seja, e o ministro Gilmar Mendes está alertando para isso. Poderá ser uma campanha totalmente policialesca, totalmente financiado pelo tráfico de drogas e outros. Nós estamos num risco muito grande, e, para isso, a sociedade civil, a mídia, tem um papel muito importante. A sociedade civil tem um projeto de reforma política e cobrar dos teus representantes no Congresso Nacional que esse projeto deverá ser implementado, não só a vontade e a sobrevivência do Congresso Nacional nesse momento. Obrigado, deputado Vicente Cândido. Aí eu passo para o desembargador Padim. Tem uma pergunta aqui que eu acho que vai ainda nessa linha de que a gente está começando a discutir. O custo é muito alto porque da campanha da Cleia Carvalho. O custo é muito alto porque há desvios. O que fazer para não haver esses desvios? Qual a solução? Ela coloca ali, a Cleia coloca uma nova questão, que é a questão dos desvios de recursos. E o próprio gasto também, a gente estava falando um pouco mais cedo, o próprio gasto mesmo excessivo, que se coloca em algumas campanhas, você tem ali o custo do marketing. O deputado estava lembrando aí o tempo que já foi reduzido para as campanhas, mesmo assim o gasto é muito excessivo. Pois é, o que a experiência demonstrou para nós? Quer dizer, esse uso da televisão acabou sendo incrementado com todas essas técnicas audiovisuais para tentar emocionar, para tentar influenciar no eleitor. Então, de fato, esses programas eleitorais passaram a um custo altíssimo. E aí, então, veio a legislação a cortar, não pode trucagem, não pode cena externa. Todas essas intervenções legislativas foram tentativas de interferir e baixar esse custo das campanhas. Enfim, nós temos que conjugar, como acho que disse até aqui, já foi repetido, essas várias vertentes, quer dizer, como informar o eleitor, qual é o sistema de representação que influencia nesse aspecto de informação, e me parece que, em todos os debates que eu vejo, a ideia, trabalhando com os grandes extremos, quer dizer, se você deixa só financiamento privado, então, o temor é a influência do poder econômico vai ser grande, os grandes nichos econômicos terão maior influência, tanto não precisa ser só do crime organizado, mas pode ser o poder religioso, enfim, todos os segmentos, podem ter pode alijar os que não estão nesses segmentos de uma comunicação, de uma possibilidade de comunicação. O financiamento exclusivamente público, gera uma colocação. O que eu tenho que pagar? O que eu tenho que ver com isso? Bom, o mote do financiamento público é tentar equilibrar a disputa, fazer uma distribuição, como o deputado Vicente Cândido disse, para que o dinheiro do fundo de eleição vá para os partidos e, através dos partidos, ele tenha uma divisão justa até o candidato a vereador, deputado estadual, deputado federal, e permitindo também a contribuição da pessoa física, a fim de incrementar os recursos da campanha. Agora, me parece que é um meio termo de consenso que esses aspectos têm um teto, têm um limite. Então, quanto vai ser o fundo, como distribuir esse fundo, limitar as doações das pessoas físicas
E vejam, eu estou falando aqui para um público altamente selecionado, né? Nós estamos aqui na Fiesp, que é exatamente esse público que gerou as grandes distorções das campanhas, né? Primeiro, o Caixa 2 é que atrapalhava, né? Proibido o Caixa 2, agora o Caixa 1 começou a ter diversos nomes, né? Então, aqui, o que a gente vê, não só no aspecto da participação do eleitor, é no comportamento de todos, né? Com essa consciência, né, de observância daquilo que tem que ser observado. Isso é o óbvio. Eu estou repetindo o óbvio, mas o cotidiano representa que o óbvio não funciona, né? O óbvio não está aí. Todo mundo diz, não adianta proibir a doação, que vai haver doação de qualquer jeito. Não adianta proibir dinheiro sem contabilização, que vai haver de qualquer jeito. Bom, paciência. Então, se a população quer assim, se é assim que todos interagem nesse poder, como disse o senador Ferraço, assim, né, das pessoas serem não convencidos, não discutidos, cooptados, né? Essa é uma herança, eu acho, da época do Brasil colonial, né? Quer dizer, a nossa formação é de receber, de ver as coisas entre dar e receber, né? E não de construir algo melhor, né? Nós estamos falando aqui em reforma política. A reforma é uma espécie de uma revolução. Essa revolução pode ser bem orientada, né? Se for bem formada culturalmente, se for bem formatada. E aí o deputado Vicente Canto está aqui, né, representando exatamente isso, quer dizer, como arrumar um consenso, né, através da nossa representação, para fazer uma reforma que permita o Brasil desenvolver. O Brasil desenvolvendo, eu quero crer que é o grande incentivo de trazer os eleitores que estão esperando, que querem uma esperança, principalmente os jovens. O que o jovem quer? O jovem quer oportunidade de trabalho, quer oportunidade de participação, né? E essa situação geral me parece que é um grande desânimo, um grande afastamento. A carga tributária sobre todos é bastante pesada, mesmo sobre a pessoa física. Isso é um desincentivo, não é? Então, eu espero que, pelo menos na minha visão, né, de que uma retomada econômica possibilite, aliado com todos esses aspectos, né, um porto de esperança, uma expectativa de esperança. Agora, resumindo, me parece que, para que nós possamos iniciar, nós teríamos que escolher entre essas alternativas, mas estabelecer teto. E, no tocante àquela fim da pergunta que você colocou, eu, evidentemente, integrante da Justiça Eleitoral, confio muito e me orgulho muito de pertencer a ela. E essa história que a prestação de contas faz de conta, não é bem verdade, né? Eu discordo sempre que eu ouço isso. O que eu acho é que as pessoas agem como faz de conta. Então, o que eu quero e que a reforma possibilite é uma grande transparência no recolhimento dos recursos e que isso seja acompanhado paulatinamente. Quer dizer, arrecadou recurso, declara, arrecadou de recurso, declara, fez despesa, declara, de modo que seja possível o acompanhamento da arrecadação e do gasto das despesas, de uma maneira de tentar evitar um derrame, de repente, né, de recursos, né, de dinheiro vindo dos mais variados lados para recuperar algum tempo perdido ou guardar dinheiro, talvez para um fim da campanha, não sei. Mas o teto, como já dito aqui também, permite a pessoa gastar o dinheiro destinado à campanha dele como ele quiser. Me parece que isso também é verdadeiro, quer dizer, de ficar limitando muito aonde gastar o dinheiro. Agora, me parece que, como os veículos são limitados, eu acho que nós teríamos que, quando houver um acúmulo, né, de
de interesse num determinado horário, num determinado veículo, enfim, de estabelecer uma possibilidade de que todos participem, senão quem chegar primeiro vai ter gente comprando o horário gratuito da próxima eleição, o horário da televisão da próxima eleição, né, reservando o horário futuro. Né? Então, a eleição funciona como qualquer disputa. Nós, ao fazermos a legislação, estabelecemos a regra de equilíbrio ideal. E, na verdade, o equilíbrio ideal nunca é o real, até por causa dos nossos defeitos. Os defeitos estão nas pessoas, não está no sistema. Se o nosso sistema, esse que está aí, fosse cumprido, grande parte das nossas mazelas talvez não existissem. Mas ele apresenta falhas e, através das falhas, há a burla. Então, me parece que o teto, tanto num como no outro, e critérios de distribuição, de fortalecimento da administração partidária, eu acho que essa questão já tocada aqui da renovação, da democratização interna dos partidos, é algo muito saudável, e isso é que evita esse caciquismo, esse domínio do partido, né? Pessoas 27 anos exercendo cargos de sindicato, de partido, disso e daquilo. Então, este é um gênese menor do nosso problema maior. Né? Quer dizer, se nesse microcosmo a pessoa consegue controlar, isso se projeta num universo maior. E é o que a gente talvez enxergue, não sei se todos enxergam, num cenário nacional, né, em que há um controle de grandes figuras permanente, né, manobrando, na medida que o sistema permite, as grandes questões e a manutenção do poder. Eu acho que nós teríamos que conjugar esses aspectos com o sistema de representação e fazer um teto. Agora, a comunicação, a justiça eleitoral, concomitante com a arrecadação e com a despesa, eu acho que nós temos que, talvez, incentivar e criar cada vez mais mecanismos e aparelhar, evidentemente, a justiça eleitoral para que ela possa efetivamente cumprir essa função, né, com convênios, com os órgãos capacitados de fornecer informações de movimentação financeira, de despesas, identificação dessas gráficas e obrigar essas gráficas a informarem, a emitirem nota, a informar e aumentar, talvez, e não diminuir a capilaridade da justiça eleitoral, dela estar sempre, que possível, próxima, bem próxima do eleitor, que é um modelo que a população tem reconhecido, tem aprovado, né, de administração das questões envolvendo as eleições. Me parece que, para esta questão, era isso que eu gostaria de ponderar. Eu até acrescentaria a questão dessa questão que você coloca da fiscalização, desembargador, essa questão dos sinais exteriores de riqueza de uma campanha. Às vezes, você tem campanhas ali de deputado e que acaba fugindo do padrão, uma extremamente rica numa determinada região ou no estado. Né? Nós temos várias tentativas, né? Por exemplo, o churrasco, que é o mais comum, né? Às vezes há representantes da Justiça Eleitoral fiscalizando o número de presentes, o sistema de arrecadação, o sistema de funcionamento. Isso é relevante mesmo. Quer dizer, acho que quanto mais transparência houver na arrecadação e na despesa, e mais comunicação, porque o aspecto eu acho que é esse, é a pessoa ter a obrigação de comunicar, quer dizer, criar ônus para as pessoas tornarem transparente a arrecadação e a despesa. Não é? E não sei se também
seria um caminho ideal, talvez criar algumas outras consequências, né, para a doação acima do limite, para a doação acima do teto, né, além de nós, pura e simplesmente, multarmos. Né? Mas a transparência é fundamental. E eu acho que a Justiça Eleitoral está capacitada para levar adiante esses sistemas em que seja possível o acompanhamento imediato da arrecadação e da despesa. Obrigado, embargador. Eu vou passar agora para o André Lemos. Tem uma pergunta que parece simples, mas eu acho que é de uma complexidade enorme diante do que a gente está falando, que é a questão essencial da questão da democracia brasileira. Tá? O Márcio Castro de Souza, ele pergunta: para que financiar propaganda? Para que financiar campanha política? Eu ia complementar o que o deputado Vicente falou há pouco, e eu li hoje ou ontem uma notícia com relação àquela propaganda que é feita partidária durante o ano. Né? Parece que, não sei se está no relatório de Vossa Excelência, mas é algo que já vem sendo debatido no Congresso, que é aquela que, fora de época eleitoral, o sujeito se apresenta e fala: olha, eu sou fulano, Felícia aqui, venha ser candidato a deputado em 2018 conosco, que é algo que parece que vai cair até para subsidiar esse fundo eleitoral. Agora, realmente, Camarote, essa é a grande discussão que nós iniciamos hoje, é a captura da democracia pelo poder econômico. Isso tem muito a ver com a escolha do sistema eleitoral, se é distrital misto. Veja, nós poderíamos, nesse momento, escolher o distrital. Imaginemos, por hipótese, que o Congresso deliberasse pelo voto distrital. A corrente contrária dizia o quê? Olha, o partido seria novamente relegado a segundo plano. O problema é que está na nossa Constituição o sistema que tem o partido como o substrato para o lançamento de candidaturas, e eu ouvi o Fernando Neisser hoje falando sobre o lançamento de candidaturas avulsas. Essa discussão vai ter que ser colocada sempre. Tá? Mas eu quero retomar a fala do desembargador Calduro Padim, com quem eu sempre aprendo e evoluo. Eu disse na minha primeira intervenção que política e financiamento, sobretudo eleitoral, é uma fotografia. E ouvindo Sua Excelência, eu evoluí no sentido de que, imaginemos que nas eleições de 2014 nós tivemos o financiamento empresarial. E eu acho que ninguém discorda que lá, até pelo que está posto, 2014, 12, 10, houve Caixa 2. Correto? Portanto, nós já sabemos, quando há financiamento empresarial, a chance de existir Caixa 2 é grande, se não absoluta. Já em 2016, nós também temos a notícia, até porque isso não é feito às claras, né? Ninguém faz um Caixa 2 aqui na Avenida Paulista. Não conheço. Também acredito que nós tenhamos Caixa 2. Então, a fala do desembargador Padim é no sentido do controle, né? Por que não retomemos, nesse momento, o financiamento empresarial? As empresas têm direito de influenciar as decisões dos parlamentares. Não pode haver o abuso do poder econômico, que é o que preza e prega a nossa Constituição da República. Eu fiz um levantamento, sabia que ia me encontrar com o deputado Vicente Cândido, que estudou os outros países, e atualmente, claro que não pesquisei todos os países do globo, mas, por exemplo, a Espanha hoje permite financiamento privado, os Estados Unidos permitem, o Reino Unido permite, a Alemanha permite, o Chile, a Noruega, todos esses países permitem a doação por empresas. Né? Proibido hoje, me corrija o deputado Vicente, né? Porque isso muda a cada eleição.
talvez mude. A França hoje proíbe e também Portugal hoje proíbe o financiamento. De modo que o que eu estou tentando absorver e complementar da fala do desembargador Padilha, talvez o mais importante não seja a entrada do dinheiro, o jeito como ele entra, se é por empresário, e aqui eu quero aproveitar para dizer, o deputado me corrija também, muito se falou da campanha do Obama, da primeira, Yes, we can, né, que é o financiamento da pessoa física. Eu ouvi, não sou especialista nos Estados Unidos e também não pretendo ser, que apenas 2% do financiamento do Obama foi por pessoa física. Foi algo que eu ouvi num seminário na Europa e que muito chocou, porque eu imaginava que todas aquelas pessoas físicas, os americanos, eu imaginava. Aqui no Brasil, em 2016, eu não sei se nós já temos o número de quanto foi doado por pessoa física, mas o mínimo não chega a 1%. 220 milhões, não chega a 1% da arrecadação. Sobretudo nesse momento em que a descrença é muito grande, e também, em 2016, eu brincava nas palestras, falando, nossa, eu estou tão contente, estou com tanto dinheiro, que eu vou doar para esse candidato, senador. Imagina o sujeito sair, né, igual pagar imposto isso, estou feliz hoje, vou pagar a minha guia do imposto de renda. Hoje é o dia de pagar COFINS. O empresário adora fazer isso, e a pessoa física, eu também acredito que adora fazer doação para político. De modo, desembargador Padilha, que, na esteira do seu pensamento, eu acho que o problema, isso foi fotografia, deputado. Talvez o problema não esteja nas fontes de financiamento. Vamos tentar voltar, pessoa física, empresário com limites. É claro que aqui teve uma jabuticaba, né? O sujeito que tem contrato com o poder público não pode doar. Parece que o mundo todo já chegou a essa conclusão e nós não havíamos chegado a ela em 2014. Olha, eu uso... Aí tem o controle. O sujeito que, vamos dizer, uma construtora, ele não doa, mas ele pede para o cara que fabrica o cimento doar. Né? Agora inventamos o Caixa 3, uma empreiteira pediu para uma cervejaria, um negócio que só aqui nós temos que trabalhar com a criatividade do brasileiro, do político brasileiro e do advogado do político brasileiro. Então, essas coisas talvez sejam peculiaridades nossas, deputado, e aí a missão de Vossa Excelência é muito maior. Também não vi nessa pesquisa nenhum país... Camarote, tentando responder a sua pergunta, e já encerro, a proibição, ou a vedação, ou a não existência de financiamento público. De um modo ou de outro, todos os países que eu analisei, esses 10 países, hoje pela manhã que eu fui analisar o sistema de financiamento, todos têm, em maior ou menor proporção, em maior ou menor grau de controle, um financiamento público. Mas não vi, deputado Vicente, aí eu confesso que talvez seja o momento de, no seu relatório ou no Congresso Nacional, aqui aproveitando a presença dos deputados, o deputado Marcelo, o deputado Carlos Melles, enfim, o senador Ayrton, o senador Ferraço, em discutir realmente o financiamento do momento não eleitoral. Olha, por que fica lá o sujeito que é cartorial, o partido dele, que o filho dele é o tesoureiro, a esposa é a secretária-geral, vem afiliar-se ao meu partido, em 2018 o senhor vai ser deputado federal. Né? Esse custa 1 bilhão, pelo que eu li hoje, em algum órgão de imprensa. E agora prometo encerrar. O custo é um custo escondido. Né? O fim da coligação já nos ajudaria muito. Ou seja, o sujeito não precisa ir lá para aumentar o número de candidatos que ele pretende lançar na sigla dele. Então, são aqueles 70 que eu disse dos deputados federais. 70 eu lanço 105, ou eu lanço 140, se forem 3.
Mas multipliquemos isso por todas as câmaras municipais do Brasil, o custo que isso gera. Eu venho de uma cidade, aqui temos representantes de Franca, o senador Ayrton, o deputado Carlos Melles também pertence à Grande Franca, e o deputado Elcio Gasparini à Grande Franca. Grande Franca. Ribeirão faz parte da Grande Franca. E ali tinha já esse debate. Eu lembro criança ali participando, ouvindo as candidaturas, desde 86, né, deputado Ayrton? O sujeito já ia lá, falando, nossa, eu preciso trazer o PXTO para a minha candidatura, eu preciso... E aí chegou no momento em 2012, vou falar de 2012, porque 2016 eu já não posso comentar. Os caras tinham 10 partidos na coligação dele, 15 partidos na coligação dele. Será que isso foi feito em cima de programa? Aí fala, não, é para ele ter o tempo de televisão. E aí o tempo de TV dele ficava enorme, ele precisava contratar o sujeito da televisão, o marqueteiro, a gráfica, isso, aquilo, tudo. E mais do que isso, para fazer a bancada da Câmara dos Vereadores. Ele falou assim, não, tem 15 vereadores lá, se eu não tiver 9, não passa nada, 10. Então ele já fazia também a coligação proporcional, que quem não é da política não percebia, imaginava que é só pelo tempo de televisão. Mas ele estava pensando na coligação proporcional também. Né? Outro custo altíssimo, também escondido, e aí eu volto, o problema não está na entrada, no fundo público, não está na doação pelos empresários, que eu renovo, na minha opinião, deve retomar, aí o deputado Vicente pode encaminhar isso melhor, até perante o Supremo Tribunal Federal, reabrir essa discussão, e também o financiamento de pessoa física. Mas o controle é muito importante. O sujeito sai no distritão, já estou causando problema para o deputado. Os 70 mais votados. Então vamos lá, governador Albano, 70 mais votados no estado de São Paulo. Um fundo público, 3 bilhões. Imaginemos que tenha sido a divisão mais equânime, mais justa, mais democrática do mundo, camarote. Digamos que a regra fique lá, 105 candidatos do partido X, todos receberam o mesmo dinheirinho. O sujeito que está na Câmara fala, eu não posso perder a reeleição. Será que vai ter caixa 2? Será que ele vai perder essa reeleição? Será que seria essa a discussão? Só o fundo público? Só o privado? Então, o controle, me parece, a saída do dinheiro é mais importante. Porque esse sujeito vai lá em Franca, um deputado que tem a condição, isso é feito às escuras, e o custo do desembargador Padilha, me parece que é esse. Ele vai buscar a liderança local. Isso não tem doação, não tem registro em prestação de contas, isso não aparece em lugar nenhum. E esse é um debate que, nesse momento de amadurecimento do país, talvez a população esteja nos dando a chance, deputado Vicente, de entrar nesse debate muito seriamente e de uma maneira muito madura, transparente, para a gente, daqui em diante, imaginar o que nós vamos fazer. Eu sempre defendi o financiamento empresarial, mas estou pensando no público. O sujeito vai lá, quanto custa uma liderança em cada uma das 645 cidades do estado de São Paulo, deputado Albano? Eu não consigo acreditar que a coisa vai ser feita em cima de um fundo público, cada deputado recebeu o seu, e obedecer aquilo que ele recebeu e prestou contas, desembargador Padilha, que ele vai prestar contas daquilo que ele recebeu do fundo público e da pessoa física. Só isso que ele pode fazer, sendo aprovado. Então, assim, não é crítica nem defesa de nada, deputado, é só dizendo no seguinte sentido, talvez nós tenhamos, claro, de fortalecer os instrumentos de controle. Fiscalização, né? Não muda, minha cabeça não muda mais. Foi a fotografia que eu fiz a partir do voto do desembargador Padilha. Se o Paulo permitir, Olha fazer aqui. enquete aqui, se pode, Sobre. o pessoal topa votar o financiamento empresarial. Você permite, Paulo?
Estou provocando aqui o André, com a permissão aqui do plenário, fazer uma enquete aqui. Quem é favorável a voltar ao financiamento empresarial? Aqui é um bom termômetro aqui. Eu quero seguir. O doutor Paulo me convidou e eu fiz algumas palestras aqui. O Ciesp, o Rafael é testemunha, e o Elcio Ronda aqui testemunha, portanto, temos 2 testemunhas. Acho que o Zé Eduardo estava aí, o Camargo. As perguntas que chegavam, e aí eu lembro que um dia tinham 9.000 empresas conectadas aí, mandando empresas, foi um negócio assim, foi o dia todo, e o sujeito falou assim, eu estou recebendo visita aqui na minha empresa, 2016, desembargador Padim, naquele furacão, 92.000 candidaturas que nós julgamos em São Paulo. Estou recebendo um vereador aqui, rapaz, como que eu respondo? Eu falo, no tribunal eu tenho que dizer o quê? Responda que você não pode doar. Deputado, o senhor acha que o candidato vai deixou de bater na porta desses senhores aqui? Situação complexa. Tem que responder 2 perguntas. É favorável a voltar ao financiamento público? Se sim, você doaria? Porque não adianta ser favorável e não meter a mão no bolso, né? Esse que é o mais importante. Eu sou favorável, desde que não seja do meu bolso ou da minha empresa. Bem, vamos continuar aqui. A gente já está quase estourando já no limite da irresponsabilidade do tempo, mas eu queria fazer uma pergunta rapidamente ao deputado Vicente Cândido. Gostaria de saber se existe algum ponto na reforma política que o candidato eleito tenha que cumprir seu mandato até o final sem poder assumir outro cargo político para o qual não tenha sido eleito. Ou seja, a conclusão do mandato, essa pergunta é do João Guimarães. Dentro do relatório inicial apresentado no dia 4 de abril, na comissão, está previsto isso. O candidato eleito tem que cumprir seu mandato, deputado federal, senador, mas exemplo de alguns países praticam isso. Quem foi eleito para ser deputado federal, na minha concepção, e eu falo isso porque eu atuo assim, eu já fui convidado algumas vezes para compor o Poder Executivo e não topei porque eu fiz o contrato com o eleitor para defender programas no Legislativo. Então, está previsto no relatório que o deputado ou senador que seja convidado para ir para o Executivo renuncie ao mandato. A Hillary Clinton fez isso. Ela foi convidada para ser secretária de Estado e renunciou ao mandato de senadora, já que os Estados Unidos pode ser um exemplo nesse ponto. A outra pergunta dele? Era essa pergunta, se poderia assumir um outro cargo político. Tá. Agora, também dentro do relatório, eu estou prevendo a candidatura simultânea, que também alguns países praticam. O candidato a governador aqui em São Paulo poderá figurar na lista, em sendo lista, o sistema misto, poderá figurar na lista de deputado estadual federal. Se ele perder para governador, ele estaria eleito ali para deputado estadual federal, onde ele optar. Por que isso? Não estamos aqui também inventando nada. Isso se pratica pelo mundo afora. Você investe numa liderança e depois essa liderança fica no banco de reserva. Fica longe da política. Então, é uma maneira de aproveitar aquele investimento que você está fazendo. Se ele é apto para ser governador ou presidente da República, ele pode ser deputado federal. Qual a diferença? Eu não vejo nenhuma incoerência com isso. Tem uma pergunta aqui do bloco anterior, Camarote, que é sobre o limite, os tetos para as candidaturas. No relatório inicial, está previsto tetos para governador, presidente, senador e para as listas pré-ordenadas. Então, isso é uma realidade que, em sendo aprovado a partir de 2020, por exemplo, em São Paulo, teria um teto para governador de R$30 milhões, para senador de R$8 milhões, para presidente da República de R$150 milhões. O fundo público podendo cobrir, no máximo, 70% disso. Nós estamos numa negociação diferenciada para 2018. Cresceu lá o movimento pró-distritão. Nós estamos tentando negociar que não seja nem distritão e nem a lista pré-ordenada para 18, mas a gente faria uma melhoria no sistema atual, passando por 2018, é a posição do presidente Rodrigo Maia, desde que a gente faça reformas relevantes, estruturantes para a partir de 2020. Aí seria fundo bem mais modesto, limites bem mais modestos, em linha com o que faz o mundo democrático. Isso.
Obrigado. Deputado, eu vou fazer uma última perguntinha bem rápida para a gente. Eu sei que o tempo já esgotou, mas eu queria fazer uma pergunta para o desembargador Padim, para aproveitar aqui, do Fábio Miguel, sobre as eleições. O fim do coeficiente eleitoral não traz mais equilíbrio ao pleito? Bem, esse coeficiente visa equilibrar a distribuição dos cargos entre os candidatos, né, de forma que é um dos sistemas possíveis. Podíamos mudar, talvez, podíamos passar para eleições majoritárias na lista, e nós chegamos a nos aproximar disso, mas o partido, vejo, que tiver X votos, ele vai distribuir esses votos entre os seus candidatos de acordo com o coeficiente eleitoral. Quer dizer, eu acho que essa parte do coeficiente, você pegar os votos todos, dividir os votos pelo número de cadeiras, e depois, então, cada partido que preencher aquele quantidade de votos vai ter os seus candidatos eleitos. Me parece que é um sistema que funciona adequadamente, mas se nós eliminarmos o que nós teríamos aí, nós teríamos que fazer eleições majoritárias para todos os cargos, né? Então, aí, cada um se elegeria de acordo com a sua própria quantidade de votos. Não sei, me parece que o coeficiente seja uma forma de diluição dos votos de uma maneira proporcional mais adequada do que nós eliminarmos esse mecanismo, né, de distribuição dos cargos e dos votos dentro de uma mesma eleição. Muito bem. Antes de agradecer aqui, o vídeo não foi possível, mas é possível a gente assistir o vídeo. Vale a pena, porque são questionamentos legítimos da população. Ficou muito bom esse vídeo no www.reformapoliticaja.com.br. Então, daqui a pouco já vai ser possível assistir ao vídeo. Antes de encerrar, também queria convidar todo mundo, os participantes aqui do evento, para um almoço que será servido no 16º andar aqui do prédio da Fiesp. Reforçar o aviso de retorno, obrigado, deputado, às 14 horas para a palestra do ministro Gilmar Mendes, e agradecer aqui ao deputado Vicente Cândido, ao André Lemos, ao desembargador Padim, por esse debate, que eu acho um debate importantíssimo sobre o custo da política. Foi um debate franco, eu acho que ajuda a esclarecer muito dos temas e também levantando a complexidade. Muito obrigado, até daqui a pouco.